Azua Pereira, engenheiro, ex-prefeito de Curitiba e ex-ministro da Agricultura. Na década de 60, na sua gestão, a cidade de Curitiba começa a mudar de cara. Doutor Ivan, prazer recebê-lo aqui no programa Persona, da UFPR TV. Seja muito bem-vindo. E vamos voltar lá à década de 60, quando o senhor era prefeito. O senhor foi prefeito de Curitiba de 15 de novembro de 62 até 14 de março de 1967. A cidade já estava crescendo, precisava de um plano diretor. Como é que foi essa época, doutor Ivan? Ana Paula, em primeiro lugar, é uma honra muito grande receber aqui a UFPR TV e você e a equipe de vocês aqui da UFPR, porque eu sou ex-aluno e ex-professor da universidade. Sou membro da Associação dos Ex-Alunos e fui membro da comissão que festejou os 90 anos da universidade, a mais antiga do Brasil. Então, uma honra muito grande. Então, olha, termo paulista. Quando eu fui prefeito, o que aconteceu, Ana Paula, é uma coisa interessante, é interessante contar. Eu era engenheiro do DR e professor na universidade. Eu fui professor 32 anos na universidade. E achava que aquele era o meu caminho de vida. O meu futuro seria como professor e como engenheiro do DR. E aí um dia eu recebo um telefonema, saiu uma noticiazinha do jornal dizendo que eu seria candidato a prefeito. Eu fiquei apavorado. Cheguei em casa com dor no plexo solar e falei para minha mulher, esse pessoal está meio maluco, imagine, eu não sou político, nem penso em ser político. Mas aí aconteceu que o doutor Adeodato Volpi, um grande cidadão, era presidente da UDN e era o candidato mais cotado. Mais forte. Ligado ao Ney Braga. E ele foi no meu gabinete lá no DR e disse, olha, Ivo, eu vim aqui com uma missão muito importante, convidá-lo a ser candidato. Mas eu, senhor, eu vou votar no senhor, Não, eu estou abrindo mão em teu favor. Mas por que, doutor Adeodato? Não, porque você é um bom engenheiro, já demonstrou essas qualidades nas obras do Centenário e no Porto de Paranaguá. E Curitiba, nós achamos que está precisando de um engenheiro que tenha essas qualificações. Então, veja bem, ele e o Ney Braga acharam. Aí me convidaram para uma conversa no Palácio, eu fui lá, e o Ney Braga, ele e o Afonso Camargo Neto, 1h30 me doutrinaram até que eu aceitei. Convenceram o senhor. Convenceram a ser candidato. Então eu fui candidato, mas apavorado, porque eu nunca tinha falado em público, nunca tinha aparecido em TV, aqui já tinha a TV 12, já estava iniciando com a Najib Sheder, não se me lembro se era esse o nome. Muito bem. Então, aí fui candidato, mas numa outra característica, porque o estilo de campanha foi do voto distrital. Certo. Não precisava dinheiro para ser candidato, você gastava a sola do sapato. O voto distrital é isso, qualquer pessoa pobre pode ser candidato. Não precisa de dinheiro para gastar em jornal e televisão. Não precisa fazer campanha vai milionária. De casa em casa, eu fui de bairro em bairro, de rua em rua, de casa em casa, falando com o povo. Daí você aprendeu a falar com o povo, falar em público, exatamente, como é que foi? E a me comprometer com o povo. Né? Aí comecei a falar e fui indo. E daí já não era tão assim, difícil para mim, né? Eu podia me expressar com mais facilidade para o povo. Muito bem. Então, com essas qualificações, quando eu assumi a prefeitura, não é, eu tinha prometido ao povo uma única coisa, fazer um novo plano diretor de Curitiba, que eu achava que Curitiba estava precisando, porque eu tinha. E isto, quando eu assumi, então contratamos a Serete, né? E ela contratou o Jorge Willing, mas foi objeto de uma concorrência pública, presidida por um catedrático da Universidade do Paraná, com professores e empresários, e ganhou a Serete. Então foi feito esse plano diretor, porque nós achávamos que Curitiba estava na hora de ser planejada para o futuro. Agora, em 1940 já teve um outro plano diretor de um tinha arquiteto do francês. O Agache, mas é aquele tipo de plano, por isso que as inovações neste plano. Porque o plano Agache, muito bom o plano Agache, diga-se de passagem, mas ficou nas gavetas, ou por falta de verba, como dizem, ou por, né? A maior parte não se realizou. Algumas foram realizadas. Muito bem. Aí, enquanto nós planejávamos, fizemos então a concorrência e começamos a planejar, ouvindo o povo, né?
Nós fizemos debates, criamos o mês do urbanismo e durante o mês do urbanismo discutimos com todas as classes. Foi criada uma comissão também entre arquitetos e engenheiros de São Paulo, de Curitiba. E essa teve um certo melindre, era alguma porque coisa? eu criei a assessoria exatamente, então, as duas novas características do plano. Um órgão que fosse o executor, defensor e executor do plano e implementador no futuro. Porque eu acreditava que um plano não é uma camisa de força que tem que vestir numa cidade. A cidade tem que evoluir de acordo com suas evoluções econômicas, sociais. Políticas e tal. Muito Mas bem. teve um melindre Então, entre os arquitetos e engenheiros de São Paulo e a empresa que chegou de Curitiba, alguma coisa assim na época, doutor? Eram 7 concorrentes, sendo que uma era do Paraná. Essa do Paraná ficou muito magoada porque achava que, sendo paranaense, devia merecer preferência. Mas a comissão julgou pela proposição total de cada empresa. E a Serete ganhou. A Serete era uma firma ligada aos franceses, parece que origem francesa, e apresentou uma proposta que foi considerada a melhor, e foi aceita a Serete. Eles contrataram o Jorge William, arquitetos, trabalharam em conjunto. Curitiba começou a mudar de cara aí? Exatamente. Aí, então, veja bem, eles apresentaram um plano preliminar de urbanismo. O que é um plano preliminar? É um anteprojeto. Aí eu criei o mês do urbanismo durante o mês de julho de 65 e debatemos com todas as classes empresariais e sociais, inclusive sindicatos operários, associações de operários, e as críticas e sugestões foram colocadas no plano e só depois foi a Câmara de Vereadores que aprovou, então, a lei do Plano Diretor de Curitiba. Era uma cidade ainda, eu não digo uma grande metrópole, estava tendendo para ser uma metrópole. E nós não queríamos que Curitiba corresse os mesmos riscos na sua evolução que outras cidades que evoluíram sem planejamento. Mas o plano, veja bem, o plano não é do arquiteto, nem do engenheiro, nem do prefeito, o plano é do povo. Então fomos ouvir o povo, daí essa característica, um plano democrático. Democrático. Inteiramente democrático. O povo dizia como queria a sua cidade. Como é que eu quero Curitiba? Para meus filhos, para minha família. Então essa foi... E nós chegamos na Curitiba, que o senhor um dia almejou para os seus filhos, para os seus netos, doutor Ivo. Nós estamos muito longe dessa Curitiba ou não? Eu tenho a impressão, sabe, que ao longo do tempo houve algumas deformações no plano. Não vamos pôr a culpa a ninguém, nem fazer caça às bruxas. Mas se você olhar ali pela janela, você vai ver um paredão de concreto. Curitiba virou um paredão de concreto. E não era esse o nosso objetivo, e está no plano original, que era, nós tínhamos o núcleo central da cidade, que seria, onde seria desestimulado a máquina, o tráfego do veículo, né? Seria mais para pedestres, né? E as estruturais, que seriam, então, a norte e sul, aliás, aqui, essa vamos dizer assim, das Mercês, Bacaxiri, e a sul seria Portão, Guabirutuba, uma estrutural nesse sentido, tangenciando o centro, o núcleo central da cidade. Nessas estruturais, que seriam as linhas mais, vamos dizer, favoráveis a um futuro metrô, então nessas seriam construídas torres, não edifícios um colado no outro, como existem, que tiram a luz. Por exemplo, se você está em edifícios no centro da cidade, voltados para a parte sul da cidade, no inverno você não recebe sol. Sim. Não é? Então são apartamentos frios. Então, o objetivo das torres era exatamente que cada torre fosse envolvida por uma parte de paisagismo, jardinamento, para as crianças brincarem, não ficarem o tempo todo emparedadas nos apartamentos, né? Então, o objetivo era esse. Cada edifício, tipo torre, podia ser quadrangular, podia ser circular, mas uma torre. E em torno dela, praças, jardinamento. Este foi o objetivo, está no plano, na lei inicial do plano, mas não foi cumprido. Não sei os interesses
imobiliários foram muito mais fortes do que o desejo do povo curitibano e dos políticos que sucederam. Mas está aí, você vê, quando você vem do aeroporto, também a cidade de Cara é com um paredão de concreto. Então não é a cidade que nós queríamos, a cidade é mais humana. Nós tínhamos Curitiba mais alegre, mais humana, mais sorridente. Então, ela, nesse aspecto, eu acho que ela perdeu. O programa Persona de hoje está recebendo o engenheiro, ex-prefeito de Curitiba, ex-ministro da Agricultura, Ivo Azua Pereira. Voltamos já já. A UFPR-TV é de fundamental importância. De um lado, nós desmistificamos a universidade como um organismo fechado. Do outro lado, aproximamos os professores, o conhecimento gerado da comunidade, que cada vez é mais carente de informações, de conhecimentos e das possibilidades que são pensadas e elaboradas dentro da universidade e que tem que ter uma aplicação prática para todos nós. UFPR-TV, levando a Universidade Federal até você. O programa Persona de hoje está recebendo Ivo Azua Pereira, engenheiro, ex-prefeito de Curitiba e ex-ministro da Agricultura. O senhor estava falando sobre Curitiba, como é que foi a época do plano diretor de Curitiba, como é que ele foi criado, como é que ele foi desenvolvido. Agora, eu gostaria que o senhor falasse que na época do senhor também foi criada a URBS, a Companhia de Urbanização de Curitiba, o Fundo Municipal dos Telefones, e bem uma parte muito voltada para a área social também, doutor Ivo. Sim, porque, veja bem, eu acho que as administrações não podem nunca descurar do lado humanitário, do lado humano, né? Então, nós já tínhamos indigentes pela cidade, pedintes, né? Já tínhamos favelas. Então, aí a criação da Coab-CT para construir casas populares para eliminar as favelas. E construímos a Vila Nacional da Luz, dos Pinhais, que teve uma repercussão muito grande no Brasil e fora, foram 2.500 casas populares na Vila Nacional da Luz dos Pinhais, criada como uma comunidade, com uma verdadeira subprefeitura para se dirigir, se auto-administrar, né? E um conjunto residencial no Pilarzinho de 100 casas. Rede Municipal de Ensino tinha essa época ou não? Não tinha. Então, criamos, o primeiro grupo escolar de Curitiba foi o João 23. E mais 20 escolas foram construídas, nesse período da rede escolar primária que Curitiba não tinha. Com professoras do município e tudo. Muito bem, mas qual era a característica? Porque eu sempre pensei assim, eu dizia aos meus assessores, eu não quero mais um grupo escolar, eu quero o grupo escolar. Mas o que é o grupo escolar? É um grupo que seja o centro da vida da comunidade, que ajude não só os alunos a evoluírem, mas os pais dos alunos, a comunidade, porque em geral eu construí essas unidades nas regiões mais pobres, exatamente para melhorar a qualidade de vida. Bom, então o Grupo Escolar João 23 foi então criado como um centro de educação experimental, Papa João 23. Por quê? Além do currículo normal, tinha um centro de artesanato, onde tanto os meninos como as meninas podiam escolher uma atividade profissional da sua preferência. Sim. Na área masculina, por exemplo, marcenaria, carpintaria, eletricidade e tal. E as mulheres, já ia dando um direcionamento profissional. Isso. Exatamente. Tinha a escola para a alfabetização de adultos, tinha uma escola agronômica para eles aprenderem a plantar no seu quintal verduras, e um posto de saúde e a biblioteca, que era não só para os alunos, mas para a comunidade, para os pais dos alunos frequentarem. O IPUC é dessa época também, doutor Ivo? O IPUC é um pouco depois, é mais ou menos dessa época o IPUC. Porque nós queremos a APUC, a assessoria, para acompanhar o plano e como é que se diz, familiarizar com o plano. E se apaixonar pelo plano, isso que é importante, quando você ajuda a criar, né? Como as mães, né? Você ajuda a criar. E depois, porque eu não podia criar o IPUC, porque dependia da Câmara. Então eu criei a APUC, e mandei a mensagem para a Câmara. Quando a Câmara aprovou, aí extinguiu a PUC e ficou o IPUC.
então essa parte humanitária que você falou é muito importante. E a FREI, Fundação de Recuperação do Indigente. Então os indigentes que hoje perambulam pelas ruas pedindo, caídos nas calçadas, não existiam porque a FREI, a fundação, os apanhava, levava para uma fazenda que nós tínhamos aqui perto. Lá eles aprendiam, dentro da sua especialidade, a desenvolver uma profissão, se recuperavam e depois, do dinheiro que eles ganhavam com a venda dos seus produtos, metade ia para a conta deles na Caixa Econômica, para eles poderem voltar às origens, porque 78% vinha de fora de Curitiba, os indigentes. Eles Agora, vinham procurar doutor emprego, Ivan, não achavam e acabavam ficando em Curitiba. É. Agora, o senhor foi prefeito de Curitiba e depois que o senhor saiu da prefeitura, o senhor virou ministro da Agricultura. Isso, na passagem da prefeitura para o ministério, foi de 15 de março de 67 o que aconteceu foi o seguinte, até 69. Exatamente. Agora, o senhor foi o ministro da Agricultura e assinou o ato institucional número 5. O senhor assinou porque todos os ministros tiveram que assinar na época. Como é que foi isso, doutor Ivo? Bom, como é que se deu? em primeiro lugar, eu queria dizer como é que eu cheguei a ser ministro, porque eu também não pretendia, eu pretendia terminar aqui. Mas o presidente Costa Silva veio a Curitiba e viu o que estava sendo feito em Curitiba, e se entusiasmou e pensou, a nossa agricultura precisa de um homem como ele, que não é só um planejador, é um executor. Um executor. Então ele brincava dizendo, eu quero não só um planejador, eu quero um fazejador. Ele me convidou 3 vezes, eu neguei 2 vezes, na terceira ele disse, se você não aceitar, o Paraná não vai ter ministro. Então, foi uma chantagem cívica, né? Aí eu tive que aceitar. E aceitei e percorri todo o interior, ouvindo os trabalhadores, que nem eu fiz na prefeitura aqui, né? Os trabalhadores rurais, os fazendeiros, para depois, então, planejar aquela Carta de Brasília, que ficou famosa, e que depois que eu deixei o ministério, os jornais davam depoimentos da USAID, da FAO e do CIAP, que era a Comissão Interamericana da Aliança para o Progresso, dizendo que o Brasil, nesse período, havia, graças à Carta de Brasília, havia dado um salto muito grande na produção dos principais produtos, por exemplo, arroz, feijão, milho, carne, algodão. O Brasil havia se tornado um dos principais produtores no mundo, graças à Carta de Brasília, por causa desse planejamento democrático que envolve, entusiasma a todos, não é isso? E agora muito a parte bem, política? mas a parte política é a seguinte. Então, eu estava, o presidente Costa Silva me chamava de colonão. Ele disse que eu não era um ministro político do tipo dos outros, era um colonão. Ele, maneira simples, simplória a minha, né, que eu pretendi e eu acho que conservo até hoje. Mas então, eu vivia andando pelo Brasil, percorrendo o Brasil para conhecer a agricultura brasileira e estimular. Isso aí me consumiu, depois eu fiz um cálculo quando saí do Ministério da Agricultura, a extensão que eu havia percorrido dava 2 voltas à Terra. 2 voltas à Terra. Muito bem. Mas aí, numa dessas vezes, o presidente pediu, Ivo, está certo, você não vai fazer agricultura aqui em Brasília, atrás de uma escrivaninha. Sim, você não tem está certo. como. Mas nós precisamos de você agora porque estava havendo aquelas que hoje seria chamado terrorismo, né? Hoje se chamam terrorismo. Mas invadiam bancos e farmácias e tal, para roubar dinheiro e roubar sei lá o que, né? Muito bem. E incendiavam carros e tudo. E nós estávamos numa reunião no Rio Grande do Sul, ele foi chamado então ao Rio, depois nos chamou, e para discutir a solução. Então houve a proposição desse AI-5. O meu voto está por escrito, foi gravado, está gravado, então o que eu vou dizer é absolutamente a verdade. Né? Tem gravação disso, é fácil eu pegar na gravação. Então eu concordei sob 2 condições, porque era unanimidade, né? De que fosse curto para vencer. 3 embaixadores haviam sido sequestrados. Então as nações do mundo já não queriam retirar as embaixadas do Brasil, que não havia mais segurança. Então a situação era muito crítica, muito crítica. Mas eu concordei desde que fosse curto prazo e o tempo suficiente para elaborar fazer uma constituinte. Foi a primeira vez que se falou em constituinte. Falar em constituinte, bem nesse período de regime militar, foi uma coisa complicada também. Até porque o AI-5 acabou com o Congresso, fechou o Congresso, tudo. O senhor estava falando uma constituinte? Acabava com o AI-5 e ia nos trazer o verdadeiro Estado, como eu chamava, brasileiro. Porque as nossas constituições, podem notar, vocês que são pesquisadores, estudiosos, são cópias
as constituições do mundo, até da americana. Então eu queria uma Mas Constituição tipicamente brasileira. nessa época não foi levado a sério também, né, doutor Ivo? Sinto muito, né? Nessa época não deu muito certo. Então eu queria uma Constituição tipicamente brasileira, né? Porque, olha, a primeira nossa foi copiada da Constituição americana, praticamente, só que tiraram dela o principal, que na América do Norte são 4 poderes, não são 3. É o povo, que é o poder imanente. Sim. E ele cria os outros 3 poderes, que são poderes delegados. O povo delega poder ao judiciário, executivo e legislativo. Quer dizer, esses poderes estão subordinados ao grande poder que é o do povo. E na América do Norte, o povo pode ter iniciativa de leis, de revogação de leis e de reforma da Constituição. Não é uma beleza? Isso é democracia. Por que o senhor deixou o ministério? Bom, aconteceu que o Costa Silva tinha preparado com o vice-presidente uma nova Constituição. E ele queria implantá-la em 69, no 7 de setembro. Uma nova Constituição derrogando o AI-5, definitivamente, e uma nova Constituição que representasse legitimamente os interesses brasileiros. Então, o Pedro Aleixo, um grande jurista, a pedido do presidente, ele preparou essa nova Constituição. Aí, quando, no dia 25 de agosto, que era o dia do soldado, sempre há grandes solenidades em Brasília. Foi o presidente e todos os ministros, e eu não pude comparecer porque estava me restabelecendo de uma pleurisia. Muito bem. Então, no dia seguinte, eu fui ao palácio e o presidente mandou o médico dele me atender lá, ele viu que eu não estava bem e tal, e o médico do presidente me proibiu, disse que eu devia ficar em casa me restabelecendo. Descansando. Bom, então o presidente falou aos ministros militares que queria isto, né, reabrir o Congresso e aprovar a nova Constituição, e os ministros militares foram contra, disse que o Brasil não estava em condições. Aí ele foi para casa, quem me contou o resto da história foi a esposa dele, dona Yolanda Costa Silva, no guardamento dele. Ela disse que à noite ela ouviu barulho lá no banheiro, foi ver, ele estava em frente ao espelho, disse que assustado e fazia assim para ela, ele não podia falar, era o início do derrame, né? Daí ele não teve mais contato com ninguém, e depois então os ministros militares os 3 assumiram o governo, para indicar um novo presidente. Foi aí que eu pedi demissão, está no meu livro, tem a fotografia, né? Eu pedi demissão porque eu achava que não era o caminho, porque o Pedro Aleixo tinha sido escolhido por eles. Sim. Quem tinha que assumir era o Pedro Aleixo. Não é? O programa Persona de hoje está recebendo o doutor Ivo Azua Pereira, que é engenheiro, ex-prefeito de Curitiba e ex-ministro da Agricultura. Voltamos já já. Em 1893, o cientista brasileiro Padre Landel é o pioneiro mundial na transmissão de voz por ondas de rádio. 1922, o discurso do presidente Epitácio Pessoa no centenário da independência é a primeira transmissão radiofônica oficial do Brasil. 1923, Roquete Pinto funda a primeira estação de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. 1924. A Rádio Clube Paranaense, a terceira emissora do país, é a primeira a entrar no ar no Paraná. 1990, década da implantação da internet em todo o mundo. 2003. A Rádio UFPR da Universidade Federal do Paraná começa a transmitir via internet. É só clicar www.radio.ufpr.br para estar bem informado e escutar o melhor da música brasileira. O programa Persona de hoje está recebendo o ex-prefeito de Curitiba, ex-ministro da Agricultura, Ivo Azua Pereira. Doutor Ivo, aliás, vice é uma questão complicadíssima aqui no Brasil, né? Porque nós tivemos Sarney, que foi vice, Itamar, vice, né? É uma questão muito complicada. João Goulart, vice. João Goulart, vice. Isso é uma questão muito complicada. E Pedro Aleixo também era vice nessa situação toda, mas não chegou a assumir, né? Seria um grande presidente, jurista, competente, sério e patriota. E a eleição do Sarney... Eu convivi muito com ele, porque quando ele elaborou a nova Constituição, a pedido do... Quer dizer, a elaboração dele foi assim, ele ouviu as classes dos advogados, ouviu todo para pôr na nova Constituição.
reuniões, né? Eu ouvi os empresários, ouvi os ministérios, eu fui ouvido por ele, sob o ponto de vista da agricultura, como seria bom. Então ele era um grande cidadão, fiquei muito admirador dele. E quando o Sarney assumiu daí? Pois é, o Sarney, o erro que eu acho, isso aí foi um subterfúgio tremendo. Enganaram o povo brasileiro. Foi um golpe parlamentar. Não foi golpe militar, mas foi golpe parlamentar. Porque, veja, o Sarney, o Tancredo tinha um vice, que era o Sarney. O Maluf tinha outro vício. Se não me engano, era o Flávio Marcílio, né? Flávio Marcílio. Flávio Marcílio, muito bem. Então, quando morreu o Tancredo, disseram que o Sarney era o vice do Brasil. Não era. É vice daquele presidente se fosse eleito. Como o Flávio Marcílio seria o vice do Maluf se fosse eleito. Então, não havia o vice do Brasil. Pela Constituição, Ulisses Guimarães deveria assumir, convocar novas eleições para eleger um novo presidente. Agora, o senhor deixou política depois de tudo isso? Hoje, o que o senhor em faz? Em 74, eu desiludido porque vi que não estava naquele caminho que nós, idealistas, sempre pensamos e desejávamos para o Brasil. Em 74, eu saí da Arena. O presidente aqui do Paraná era um grande jurista também, foi deputado federal, foi senador. E daí eu fui a ele e pedi demissão da Arena. Hoje o senhor faz o quê? O senhor vem para o escritório de manhã? Como é que é a vida do senhor? Eu tenho, as minhas atividades têm sido o seguinte: até 2002 eu fui presidente da Confederação Internacional das Santas Casas, que é em todo o mundo, né? Membro da Academia Nacional de Engenharia, que eu tenho colaborado muito com eles. Membro do Movimento Pro Paraná, que vocês têm visto as atividades, têm sentido. E autor da proposição do projeto para Curitiba se tornar capital americana da cultura. E isso foi em fevereiro de 2001. De lá para cá, junto com o desembargador Dr. Pedroso, que me deu o apoio total, ele era da Academia de Cultura de Curitiba, do Centro de Letras. Então, com o Dr. Pedroso, nós fomos ouvidos pela comunidade, fomos à Câmara de Vereadores e aconteceu uma coisa inédita. A Câmara de Vereadores, por unanimidade, aprovou, né? Aprovou que Curitiba devia se candidatar a ser capital americana da cultura, em 2001 isso. Agora, em 2002, o senhor terminou de pagar a casa própria do senhor também? O senhor tinha um financiamento do BNH, Caixa tinha Econômica? Financiamento, exato. Isso é uma honra para mim. E a minha preocupação era essa, sabe, Ana Paula? Porque o que eu vou deixar para meus filhos? Eu vou morrer e nem a casa é minha, nem o apartamento. Aí, porque estava hipotecada para a Caixa, né? Mas aí a Caixa apresentou um plano que aqueles já vinham pagando há não sei quantos anos, poderiam quitar tantas prestações e encerrar. Então foi o que eu fiz. O senhor só tem esse imóvel que o senhor quitou só agora? Só esse imóvel. O senhor está com 78 anos? 78 anos. 4 filhos? Filho. Quantos netos? Bom, quando eu era engenheiro do DR, eu, pensando nos meus filhos, tinha esses loteamentos longe de Curitiba e tal, então eu ia pagando a prestação, um lotezinho para cada um, né? Então, esses lotezinhos, um já recebeu, parece que tem um último ainda que vai receber agora. Mas são lotes baratos, longe. Agora, imóvel de residência minha, o único é esse aí. Então, foi um orgulho para mim, estive lá com a minha esposa, ter alguma coisa para deixar para a minha família agora. Existe ainda hoje esse político honesto, doutor Ivo, ou não tem mais? Como é que o senhor vê a política mas sabe hoje? O que é? Ela está muito corrupta, pouco honesta? Pela opinião, eu tenho visto as pesquisas que vocês fazem aí, os piores no conceito do povo são exatamente a classe política, falam até no judiciário, por ibope, por pesquisa, né? O povo é que expressa essa opinião, não é a opinião da gente. Então, eu acho que se deve respeitar muito a opinião do povo, que se governa para eles, sim, não é? Aquela frase que o Tancredo citava muito, né? Onde o povo não é tudo, nada é o povo. Então, o Brasil, os políticos, os governantes, todos que exercem qualquer parcela de poder, deviam ter como lema principal onde o povo não é tudo, nada é o povo. E Curitiba hoje, como é que o senhor vê Curitiba? O senhor acha que Curitiba está com a cara de 2000, em 69, quando o senhor projetou? Curitiba tem esse, que falei há pouco, dos paredões de concreto, os edifícios colados um no outro. Tem como diz, Curitiba está de cara suja, tudo pintado, tudo pichado, paredes, prédios públicos, casas. O cidadão pinta a casa, no dia seguinte aparece ela pichada. Isso não é característica
o culto de um povo desenvolvido, né? Porque esse dinheiro, eles gastam muito dinheiro com isso. Porque eles não dão para uma creche, para um asilo de velhos. Não era muito mais interessante? Claro. Um gasto construtivo? Agora, você sabe que são caros esses sprays de pichar. De onde é que vem esse dinheiro? Não é? Então, quando eu era provedor na Santa Casa, os muros inicialmente eram todos pichados. Aí eu mandei pintar e pôr umas placas dizendo: colabore com o indigente. O dinheiro que for gasto em outra pintura será subtraído do atendimento ao pobre indigente. Eles entenderam, nunca mais picharam. Quer dizer, então não é só a repressão, é a parte educativa. Então, se o governo fizesse, e nós todos, uma parte educativa, eu tenho a impressão que Curitiba estaria de cara limpa outra vez. Dos 4 filhos do senhor, ninguém seguiu carreira política, doutor Ivan? Ninguém quis, não gostaram? Não, eu não estimulei porque eu achei que a política como se faz hoje não é a política verdadeira, né? Eu preferia a política com o voto distrital, que aliás era o carro-chefe das diretas já. Eu vibrei com as diretas já por causa do voto distrital. Porque aí o pobre pode ser candidato, né? E você pode fazer a renovação. O Brasil é um país de jovens, então é um país caracteristicamente que tem que aproveitar a juventude e renovar. E nossos políticos se eternizam nos cargos. O senhor acredita no Brasil de hoje, no Brasil do Lula? O senhor acredita nesse Brasil? Olha, eu sempre acredito, mas se a juventude tomar parte e lutar junto. Eu acho a juventude muito apática, muito... Eu digo isso nas reuniões onde eu vou do Pro Paraná. E nós não devíamos fazer o nosso trabalho entre 4 paredes. Nós temos que atrair a juventude, diretórios acadêmicos. Os diretórios, você vê, Curitiba, capital americana da cultura. Eu te pergunto, qual o diretório acadêmico que apresentou um plano para comemorar isso, para festejar isso? Não é? É um orgulho para nós, é um título histórico, é internacional. Sim. Nós fomos escolhidos por um júri internacional, como a capital americana da cultura 2003, em virtude do que nós temos em instituições culturais, de um planejamento urbano moderno e de uma qualidade de vida ainda melhor, diga-se de passagem, locais do Brasil. Não está faltando um pouco de incentivo para o jovem também, doutor? Eu acho, sabe? Eu quando foi das comemorações dos 90 anos da universidade, eu propus lá isso, para a gente atrair e estimular os jovens, e, através dos diretórios acadêmicos e dos próprios professores. Quer dizer, os professores podiam incluir no currículo escolar alguma coisa nesse sentido, de participação comunitária. Não é isso? Olha, eu agradeço muito a participação do senhor aqui no programa Persona. Já está convidado para um próximo programa e vamos continuar batendo papo, vamos continuar conversando, doutor Ivo. Doutor Ivo Azua Pereira, 4 filhos, 11 netos, 2 bisnetos, 78 anos. Engenheiro, ex-prefeito de Curitiba e ex-ministro da Agricultura. Nós apresentamos o programa Persona aqui pela UFPR TV. Até o próximo.